esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, então precisa de ter paciência para assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Tudo tem de tornar-se novo. É bem importante assim, porque sempre essa profecia nós ouvimos e também tínhamos que entender como é que é possível tudo tornar novo. E depois nós sabemos assim que tem os auxílios, porque todas as mudanças que existem para os seres humanos, vêm primeiro os auxílios. E esse auxílio, para nós mudarmos dentro de nós, de largar o velho e observar assim que normalmente o velho não tem nada que aproveita. É só observarmos os costumes, a degradação. Então é um procedimento que tudo tem de mudar. Então esse tornar-se novo é bem importante lembrarmos assim. E esse auxílio é o livro Na Luz da Verdade. E é bom a pessoa ir observando assim, que aqueles que são estudiosos, que têm feito esforço para melhorarem dentro de si e da maneira que apresenta no comportamento em relação aos semelhantes, para esses a mudança tem que ser primeiro. E é bom a pessoa ir lembrando assim. Tem um ensino bem importante que a pessoa vai para o caminho da luz, ou pelo sofrimento ou pela alegria. E quando a pessoa tem o saber, ela então vai com alegria. É bom cada um ir fazendo esse trabalho de caminharmos em direção à luz com alegria. Porque se nós fizermos o trabalho que precisa de ser feito, de ir observando que a transformação é dentro de nós, e essa transformação consiste de muitas coisas. Uma das primeiras coisas que nós precisamos de entender é auxiliar o próximo. Temos que entender que não é dando as coisas para o próximo. Então, com a nossa maneira de ser, com o nosso saber, temos que dar para o próximo saber, orientação. E aquela importância assim que é o próximo que tem que fazer esforço para assimilar aquilo que está dando a ele. Assim como aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade têm que fazer esforço para assimilar aquelas informações. Nós sabemos assim que no ensino escolar, as informações que são ministradas ali todos os dias, essas informações estão sempre relacionadas a um nível acima do aluno. Quer dizer que o aluno é que tem que fazer esforço para poder assimilar aquelas informações que estão sendo ministradas. Então o livro Na Luz da Verdade é da mesma maneira. Ele se encontra acima do entendimento, do saber daquele que está estudando. Quer dizer que nós temos que fazer esse trabalho de compreender que não é trazendo os ensinos para o nosso nível. Então nós que temos que ter uma mudança interna. E essa mudança consiste de muitas coisas, da boa vontade. Depois nós sabemos assim que as limitações que apresentamos está sempre relacionada àquela condição do comodismo. Nós nos acomodamos. Essa acomodação não está relacionada à idade do ser humano, porque se a criança não é impulsionada, cobrada, ela acomoda e muitas vezes não apresenta as funções que é de responsabilidade dela. Aquele já envelhecido apresenta a mesma coisa. Então, a acomodação é que vai trazendo para a pessoa o trabalho do raciocínio. Então ele tem sempre que trazer um relato de uma vivência que ele teve
E depois nós sabemos assim que muitas vezes esses relatos não trazem uma maneira de aquele que está ouvindo ter um aprendizado. Então ele tem que enaltecer-se para poder fazer o relato como se naquela época que ele está relatando, ele foi importante. Não tem nenhuma função, nenhuma significação para a transformação universal, para o reino do milênio. Nós sabemos assim que a questão do reino do milênio já foi falado há milhares de anos, porque quando Jesus percebe que os seres humanos não estavam assimilando aquilo que ele estava transmitindo, então ele viu que nós nos encontrávamos acomodados. Aquela condição bem importante, se a pessoa ela tem o pão para o dia a dia, então ela fica tranquila. Se não acontece nada com seus descendentes ou com aqueles que são seus queridos, ela continua tranquila. Essa é uma maneira que nós temos. Por isso Jesus disse que viria um outro que não ele. Então cabe a nós agora nos aprimorarmos com os ensinos e trazer para dentro de nós as informações de lembrarmos assim que não podemos fazer comparação, porque uma comparação de um ensino em relação ao livro Na Luz da Verdade, nós estamos trazendo raízes do antigo ou sub-raízes do antigo para fazermos uma comparação para poder continuar na acomodação. É bem importante a pessoa ir lembrando assim que ela é que tem que fazer o esforço para ela mesma, porque quando uma pessoa melhora no seu entendimento, ampliando o seu saber, ela é que ficou beneficiada. Então, toda a época da nossa vida, para aqueles que terão a oportunidade de sobreviverem ao juízo universal, ele é que tem que fazer esse trabalho. Ele tem que tirar de dentro a acomodação. E é bom a pessoa ir lembrando assim que normalmente as acomodações é para a vida interna da pessoa. Então ela se coloca num lugar como se aquilo já está qualificado para ela, que ela não precisa mais de fazer nenhum esforço, porque agora ela se encontra como se fosse sábia. Esse é um procedimento que existe com a acomodação. Tínhamos que lembrar assim, que uma criança pequena, na sua fase de crescimento, então, hoje ela consegue olhar levantando os pezinhos em cima da mesa. Então, para ela, tudo aquilo que ela agora está vendo, naquele ângulo, é diferente. Ela continua crescendo. Então, tudo aquilo que se encontrava em cima da mesa já é familiar para ela. Não quer dizer que ela sabe que tem muitos objetos em cima da mesa, muitos instrumentos que são perigosos, que ela não pode puxar a toalha, que se isso acontecer, tem consequências e às vezes consequências graves. Nós também tínhamos que fazer esta observação conosco mesmo. Quer dizer que se nós descuidarmos as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita para que nós tenhamos a condição de entrar no reino do milênio, nós não entraremos, porque acomodamos e achamos assim que agora já sabemos e esquecemos que atrás de cada palavra tem um aprofundamento. E para nós desvendarmos este saber que existe, não é com o raciocínio, porque fica fácil de lembrarmos assim. Quando fazemos uma descrição de uma casa, nós vemos assim que existem muitos tipos de casa. E quando é num sistema que foi construído, todas as casas são iguais,
mas dentro de cada moradia é diferente. Então, dentro de cada um de nós é diferente a maneira que nós vamos ter para ter uma assimilação. Depois nós sabemos que dentro de determinada moradia tem uma criatividade melhor, tem uma maneira melhor de ter um aproveitamento daquele espaço interno, tem uma maneira diferente de dar um colorido naquelas paredes. Para aqueles que têm a oportunidade de viver naquela moradia ou de conhecê-la, eles ficam alegres por estar vendo uma inovação. Então, essa alegria também teríamos que ter com o aprofundamento do livro Na Luz da Verdade. Essa é uma condição de nós entrarmos na era do milênio com alegria. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, uma alegria, por agora estamos ampliando o nosso saber com base que nos possibilitará uma segurança interna. Essa segurança interna é bem importante assim, porque nós recebemos muitas influências de insegurança, de medo e de outras coisas. Então, quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vê que a sua vida de matéria grosseira também equilibrou-se, porque entra a ponderação. Mas tem uma riqueza maior, que é aquela condição bem importante do saber, da alegria. Então, uma pessoa não fica só feliz com as coisas materiais, fica feliz também com a ampliação do seu saber e da compreensão que está tendo. Quer dizer que essa riqueza é a vida toda, para a vida toda, porque uma ou outra pessoa é envelhecida e que caminhou durante a sua vida compreendendo as leis que o Criador instituiu e procurando viver de acordo com essas leis, quando conversa com esse, então o relato dele é sempre assim. Eu me encontro com uma alegria dentro de mim. Naturalmente, eu olhando o meu ontem, eu fico muito feliz, porque com o meu saber, com a minha capacitação profissional, eu pude executar as funções que me foram proporcionadas e que foram pedidas para que eu executasse, eu as executei bem. Então, a minha vida é só alegria, na vida externa e na vida interna também, porque a nossa vida interna, ela é muito mais grandiosa. Depois, aquela condição bem interessante assim, nós vamos adquirindo uma condição de segurança interna, de poder conviver com o nosso ontem, com o nosso passado, e entrando uma compreensão que hoje eu faria melhor, mas naquela época eu não tinha outro saber a não ser este que eu executei daquele período. Quer dizer que a pessoa teve uma ampliação. Com isso, ela entra a harmonia dentro dela. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque quando é necessário que a pessoa passe por sofrimento e ela tem uma compreensão do sofrimento que ela está tendo, então ela fala que aquilo que ela está vivendo, ela não deseja para outros. Outro que não entrou a compreensão, então as palavras que ele utiliza com o sofrimento que ele está tendo, ele julga que encontrava-se numa condição superior e que isso que está acontecendo com ele é uma injustiça. Mas nos relatos que nós conhecemos, nós sabemos assim que não tem injustiça, porque toda época o ser humano sabe assim que tem um equilíbrio nas leis que o Criador deixou na criação. E essas leis é como um corrimão, possibilitando assim que nós nos conhecemos através das leis e nós tenhamos uma condição de compreender essas leis e trazer para dentro de nós. Tudo tem de
tornar-se novo, é isso que nós precisaríamos de entender. É um esforço para nós largarmos o velho. Nós estamos falando de pessoas que já encontram-se numa condição de ter costumes bons. É isso que precisamos de entender, porque o costume que prejudica a saúde é um afronto ao Criador, porque cada um teria que observar a sabedoria que existe dentro, no funcionamento de cada órgão, de cada víscera. Então teríamos que colaborar com esse funcionamento, porque quando a pessoa descuida, atrapalhando o funcionamento desse corpo, ela tem mais sofrimento ainda. Quer dizer que nós precisaríamos de atuar de maneiras com a pessoa que já tem costumes bons. É para ela. Com esse costume bom, agora é o saber que precisa de entrar dentro de cada um de nós, para que nós venhamos a entrar no reino do milênio, largando tudo que é envelhecido, tudo que é velho, que nós sabemos assim, os costumes, a maneira, o jeito que nós comportamos, é sempre de uma forma egoística, porque eu faço um ato bom, em vez de ficar agradecido comigo mesmo, de ter tido aquele saber, aquele posicionamento, eu muitas vezes questiono que aquele que ouviu é aquele que foi beneficiado. Eu tenho que lembrar assim, quando eu verbalizo de maneira correta uma informação, uma instrução, eu mesmo aprendo uma nova maneira daquele assunto que eu estou transmitindo. Então, esse egoísmo de achar que o outro vai ser beneficiado com as informações que foram dadas a ele, se ele usar direito aquelas informações, ele será sempre beneficiado e ele terá a possibilidade também de ter uma alegria dentro dele. Na vida nossa diária, nós vemos assim que isso acontece. Porque para a vida nossa, uma informação, uma instrução que nós recebemos, se aquela informação foi correta para a nossa vida, nós lembramos. E também, quando tem animal dentro daquela moradia, e aquele que é responsável por aquele animal recebe uma notificação, imediatamente ele passa a notificação para aquele animal. É um procedimento que existe, então o trabalho que cada um precisa de fazer é dar a informação correta, se esforçar para dar a informação correta. Não podemos ficar questionando ou dialogando com a outra pessoa, porque o professor na sala de aula, ele não fica dialogando com os alunos, ele sabe que ele está dando a informação além da capacidade de assimilação daquele aluno. Então, aquele aluno terá que ter um procedimento para assimilar aquela informação que ele está recebendo. No nosso dia a dia, tínhamos que ter esse mesmo procedimento, um profundo conhecimento das leis que o Criador instituiu. Então, as nossas falas teriam que ser assim, sempre de maneira construtiva, para aquele que está verbalizando e para aquele que está ouvindo, de maneira que, quando houver um questionamento, aquele que está querendo questionar, ele terá que ter a informação novamente de uma maneira mais elucidativa. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, aqueles que são conhecedores do livro Na Luz da Verdade, também tem que fazer esse trabalho de ir melhorando, porque no reino do milênio tem aquela referência assim, que todas as coisas terão que ter uma mudança, não é um aprimoramento. Então as mudanças, quer dizer, aquelas raízes antigas não servirão. É isso que nós tínhamos que entender, quer dizer que nós temos que nos tornarmos novos, conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Esse livro é aquela condição bem importante, é a mão do adulto segurando a mão da criança.
E é bom a gente ir observando assim, numa determinada idade daquela criança, o adulto está caminhando com ela e o adulto larga a mão dela. E se o adulto está fazendo uma outra função com a mão, a criança pede a mão do adulto. E se o adulto precisa de continuar fazendo aquela função, dependendo do caso, muitas vezes o adulto para e espera um pouco terminar aquela função para pegar na mão daquela criança. Então o livro Na Luz da Verdade é essa condição para nós, porque ele nos possibilita caminharmos para frente e organizando o nosso ontem. Nós sabemos assim que todas as nossas limitações é ontem, é anterior. E nós sabemos assim que lá na frente tem a possibilidade. Então as dúvidas que surgem para cada um, para o entendimento de cada um, não é voltando ontem que ele vai resgatar essas dúvidas, é indo para frente. Lá na frente ele vai ter a possibilidade de ir compreendendo aquilo que dentro dele ficou como se fosse um vazio. É um procedimento a vida inteira e nós sabemos assim que é a vida toda, porque quando uma pessoa tem necessidade de mudar a alimentação para ter uma melhora na sua saúde, ele tem que ter conhecimento do alimento. Esse conhecimento é muito importante porque aproximadamente 6 meses depois que ele está tentando fazer esse equilíbrio, ele tem uma saturação desse novo alimento que ele está precisando. Então, com o conhecimento, ele força o paladar e o corpo passa a continuar aceitando o alimento. Então, na sequência do período de 2 anos, então ele muda a sua constituição. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós melhorarmos. E tem muitas referências importantes que a melhora, e a pessoa tem que lembrar assim, porque ela teve instantes de lucidez, de compreensão, não é suficiente. Então ela precisa de continuar melhorando para continuar tendo instantes de lucidez, até que esse nível que ela se encontra, com essas lucidez, ela melhora o nível dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir compreendendo, porque com a mudança da irradiação do sangue daquele envelhecido, ele vai compreendendo aqueles em formação e aqueles outros também, porque ele já se encontra nesse trabalho de compreender a vida, que é aquele ensino bem importante do avô conviver bem com o neto, porque ele se encontra numa condição que ele não é responsável pela formação daquela criança. Aquela criança está sendo orientada pelos seus pais. Então o jeito que ele relaciona é um jeito bom, sem mágoa, com uma bondade, compreendendo a fase daquela criança. Aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade têm que desenvolver esta condição, para que eles possam auxiliar aqueles que sobreviverão ao juízo universal. É uma condição física e isso é bem importante assim. Quer dizer que o conhecimento, e a pessoa tem que lembrar que não é somente falando, nós temos que desenvolver uma maneira de irradiar aquilo que nós somos. E essa irradiação nós sabemos que ela existe, que fica fácil assim de confirmar aqueles que têm animais ou que gostam de animais, quando ele vai numa outra localidade e que tem animais, os animais aproximam dele. Quer dizer que os animais sabem, percebem a irradiação daquele. Então, nós temos que ter uma irradiação assim, que os outros aproximem de nós. Isso é uma condição bem importante, porque nós conhecemos expressões assim, que falam que o meu anjo da guarda relaciona bem com o anjo da guarda daquele, quer dizer que tem uma simpatia,
Quer dizer que isso é uma coisa física, é uma coisa verdadeira, que nós percebemos. Evidentemente que nós não vemos essas irradiações, mas percebemos que existe uma simpatia, um agradecimento quando encontramos aquela pessoa, uma alegria. É uma condição física. Essa alegria tem que ser para nós também. É isso que nós precisaríamos de conseguir, ter uma alegria para nós, porque nós nos encontramos seguros com as informações, com as instruções, nos possibilitando nos elevarmos e ter aquela irradiação que o nosso semelhante sente bem perto de nós. Então, aquela condição que é um esforço, e esse esforço não é para um período, é a vida toda, porque nós sabemos assim que quando um casal tem um filho, uma criança, então tem um dos que ficam mais responsáveis com o ouvido mais apurado por qualquer som que aquela criança venha a fazer. Quer dizer que nós tínhamos que ter uma condição assim, de nos encontrarmos alerta para nós mesmos, para que essa irradiação continue. E é bom a pessoa ir lembrando assim. Do jeito que nós desenvolvemos uma maneira de ter esta irradiação, também nós temos que desenvolver a maneira de nos encontrarmos em ligação com a fonte dessa irradiação. E essa fonte é o livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que procurando assimilar aquelas informações, viver de acordo com aquelas informações, que entra naquela referência bem importante que Jesus fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Quer dizer que com essas irradiações nós estamos numa frequência possibilitando assim que na época seguinte nós tenhamos a condição de continuar recebendo dessas informações. Porque há muitas interferências, há muitas maneiras que nos dificulta nos elevarmos. Então quer dizer que uma sequência, na sequência da nossa existência, nós continuaremos assimilando dessas informações. Então o espírito humano tem que lembrar assim, a bondade do Criador é ilimitada. E a bondade do Criador não está relacionado à pessoa, está relacionado àqueles que se encontrarem de prontidão na época certa, então eles receberão daquilo que vai fazer bom uso para esse que está recebendo. O esforço é a vida toda, porque nós sabemos assim que tem muitas importâncias. Uma refeição realizada um determinado dia, hoje essa refeição foi muito boa, mas nós temos que lembrar que nós precisamos, para a manutenção do nosso corpo, do dia seguinte também ter uma refeição. Quer dizer que não adianta no dia seguinte ficar lembrando da refeição anterior. Tínhamos que lembrar assim, é o momento. Então o esforço que nós precisaríamos de ter é todo um instante, a vida toda. A frequência que nós vamos continuar irradiando é para nós. Porque quando a pessoa tem esta irradiação, ela então apresenta-se com segurança, que é o caso daquele que tem um jeito de lidar com os animais, ele relaciona com os animais com uma segurança interior. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa naturalidade para a vida, vai nos possibilitando a condição de poder auxiliar aqueles que sobreviverão ao juízo universal. E para isso a pessoa tem que encontrar-se muito qualificada para ela mesma, não é para os outros, porque as qualificações, as irradiações, vai trazendo para a pessoa as condições melhores para a sobrevivência física e as condições para a sua vida interior. Estuda o livro Na Luz da Verdade,